Olá, pessoal. Vou falar para vocês hoje sobre preposto, viu? Essa figura tão famosa nas audiências trabalhistas. Eu já defendia no Manual de Audiência e Prática Trabalhista, desde a sua primeira edição, viu? Não estou mentindo. Você pode conferir se quiser. Agora o manual já vai sair na 4ª edição, né? Na cor azul. É esse manual que você vai adquirir, viu? É a Bíblia do advogado trabalhista. Bom, eu já defendia o direito de o empregador se utilizar ou se fazer substituir, fica melhor, se fazer substituir por qualquer pessoa, na condição de preposto. Porque eu nunca enxerguei no artigo 843 da CLT qualquer indício de exigência legal para que o preposto fosse necessariamente empregado daquela empresa, empregado daquele empregador, viu? Infelizmente, eu sempre fui voto vencido. Meu Deus, nem voto eu tenho, não é? Quem tem voto é desembargador, é ministro. Eu sou um juizinho de primeira instância, né? Não está na moda, né? Chamar juizinho, juizeco. Eu sou um juizeco de primeira instância, viu? Mas escrevi e continuei escrevendo, viu? E dizendo que em momento algum a CLT exigia qualquer qualificação do preposto. E dizia que a súmula 377 do TST era inconstitucional, porque violava o 2º inciso do artigo 5º da Constituição Federal. Princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém pode ser obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. Ninguém pode ser proibido de fazer algo senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade. Ninguém está acima da lei. É o império da lei. Muito bem. Mas o TST, na súmula 377, insistia em dizer que o preposto teria que ser necessariamente empregado da empresa, salvo essas exceções: empregador doméstico, microempresário e pequeno empresário, eram as únicas previstas na súmula 377 do TST. Tirando essas 3 exceções, o preposto, segundo o TST, tinha que ser necessariamente empregado daquela empresa, empregado daquele reclamado, né? Daquele empregador ali na Justiça do Trabalho. Essa súmula 377 do TST foi detonada, fulminada, implodida pela reforma trabalhista. Viu? Já foi tarde. E eu comemorei. Porque o Manual de Audiência e Prática Trabalhista se mostrou visionário também em relação a esse ponto. Para mim foi uma vitória doutrinária. Viu? Doutrinária. Desse juiz aqui, de primeira instância. Então nós temos hoje o parágrafo 3º do artigo 843, deixa eu confirmar. Parágrafo 3º, perfeito. Parágrafo 3º do artigo 843 da CLT, que diz expressamente que o preposto não precisa
ser empregado do reclamado, ou seja, da empresa, do empregador. É um vício, né, que o legislador tem de chamar o empregador de reclamado. E a gente sabe que o empregador, claro, pode ser reclamado, mas também pode ser reclamante. Está no artigo 839 da CLT. A reclamação trabalhista pode ser ajuizada pelo empregador, sem problema algum. Porém, vamos parar de resenha, né, professor? E voltar ao assunto. Então, hoje nós temos expressamente na lei, acabou qualquer discussão doutrinária, cerebrina, qualquer filigrana em relação a esse assunto. O preposto hoje não precisa ser empregado daquela empresa, daquele reclamado, daquele empregador. Não importa se o empregador é doméstico ou se é o Banco Bradesco. Não importa se é um microempresário ou o Carrefour. Não importa. O empregador, independentemente da sua natureza, do seu tamanho, ele é livre para enviar à audiência uma pessoa para substituí-lo, mesmo que essa pessoa não tenha qualquer vínculo com ele. Onde o legislador não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo. É uma regra de hermenêutica. Tá? Então, professor, qualquer pessoa poderá assumir a figura de preposto em audiência, substituindo aquele réu, aquele reclamado, sim. Qualquer pessoa. Porém, se aquela pessoa que está ali na qualidade de preposto, se aquela pessoa foi interrogada pelo juiz, nós chamamos de depoimento pessoal, que nada mais é do que o interrogatório. O interrogatório. Viu? O juiz começa realizando perguntas. Né? Ele está realizando perguntas ali, ó, ao reclamado. Viu? E ele pode começar a instrução fazendo perguntas ao reclamado. Não, professor. Eu aprendi na faculdade que o juiz começa perguntando ao reclamante e depois é que pergunta ao reclamado. E a parte que ainda não prestou depoimento não pode estar presente no momento que a outra está depondo. Sim. Ok. Mas eu aprendi com o meu mestre, Manuel Antônio Teixeira Filho, ó, há uns 20 anos já, que não há qualquer prejuízo na inversão da ordem, da colheita dos depoimentos pessoais e ou testemunhais. E a reforma trabalhista veio premiar o meu mestre, Manuel Antônio Teixeira Filho, né? E também o nosso manual, porque no manual eu já repetia, né, o que o meu paradigma me repassou. Eu nunca o conheci pessoalmente, mas não precisei, né? Os livros já me bastaram. Os ensinamentos, os preciosos ensinamentos. A reforma trabalhista, se você quiser anotar, inseriu artigo 775, parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 775 da CLT. Parágrafo 2º diz: ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais
prazos judiciais e não legais, né? Depois eu vou explicar isso no momento certo. E alterar, ao juiz incumbe alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. E o juiz vai se utilizar dessa inversão em que momento? Quando ele perceber que naquele caso o ônus da prova não é do reclamante, é do reclamado. Ora, se o fato controvertido, o fato que eu tenho que investigar, ou seja, instruir, atrai o ônus da prova pelo réu, por que é que eu vou começar o interrogatório pelo reclamante? Me diga. O reclamante, a priori, não tem o que provar. Então deixa ele quietinho. Mediante decisão fundamentada, e hoje amparado pelo parágrafo 2º do artigo 775 da CLT, eu não tinha esse artigo, mas eu tinha o 794, que o 794 da CLT diz que um ato processual só será nulo se causar manifesto prejuízo a uma das partes. E a inversão, a priori, não causa prejuízo. Por quê? Porque as provas, elas estão sombreadas, irradiadas pelos princípios da indivisibilidade e da comunhão. Então a prova é indivisível e é comum. Porque todos estão ali em busca da verdade real. Faz de conta. Não é? Bom, presume-se que o juiz está. Viu? E aí, mediante decisão fundamentada, eu inverti, mandei o reclamante sair da sala, porque ele não prestou depoimento, então ele tem que sair. O advogado do reclamado não gostou, protestou, consigo com o maior prazer. Viu? Os protestos. Agora, doutor, já que o senhor protestou, eu já consignei, agora me deixe, né, realizar perguntas ao seu cliente. E aí está aquele preposto. Que eu não quero saber se foi empregado ou não. Pouco interessa. Porque se para a lei não interessa, para mim não interessa. Aí eu comecei a fazer perguntas a ele. E ele, não sei, não lembro, não tenho ideia. Nunca trabalhei com reclamante. Não sei a hora que ele chegava, não sei a hora que ele saía, não sei se ele almoçava. Pessoal, o não saber da parte é o mesmo que a recusa a depor. É como se ela não tivesse comparecido à audiência. O não saber equivale à recusa. É como se ela não tivesse comparecido à audiência. E adivinhem? Claro, esse reclamado será apenado com a confissão ficta quanto à matéria de fato, quanto à matéria fática. E ele foi advertido. Foi. Se a audiência foi una, ele foi advertido desde a citação que teria que comparecer pessoalmente, sob pena de se tornar confesso quanto à matéria fática, nos termos da súmula 74 do TST e do parágrafo 1º do artigo 385 do CPC, parágrafo 1º do artigo 385 do CPC. E o empregador hoje, para comparecer pessoalmente, basta que ele mande qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos.
É o que está no artigo 843, desde 1943. O empregador poderá ser substituído por gerente, ou por qualquer outra pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Claro. Porque se o preposto que comparece à audiência não tem conhecimento dos fatos, o reclamado, substituído por ele, se torna confesso quanto a toda aquela matéria fática. É como se ele estivesse confessando que os fatos narrados pelo reclamante na petição inicial são verdadeiros. Se a confissão expressa é a rainha das provas, a confissão ficta é a princesa das provas. Viu? É nobre. A confissão ficta também é nobre. Não é uma rainha, mas é uma princesa. Então, você advogada, advogado, que está me assistindo e que milita, defendendo, prestando consultoria, advogando para empresas ou também para empresas, para empregadores, o seu cliente, é certo, ganhou uma maior liberdade. Claro, sem dúvida. Liberdade que eu já defendia, como eu disse, há muito tempo. Porém, essa liberdade traz uma maior responsabilidade. Porque o preposto necessariamente tem que ter conhecimento daqueles fatos narrados na petição inicial e também descritos na contestação. Viu? Porque o não lembrar, o não saber, são fatos geradores da ficta confissão fática. Desde que, claro, a parte tenha sido intimada desta cominação, como consta do parágrafo 1º do artigo 385 do CPC e, claro, da súmula 74 do TST, já devidamente adaptada ao novo CPC. Ok? Eu vou encerrar por aqui esse bloco. No próximo, nós vamos continuar a nossa conversa, o nosso papo sobre a figura do preposto. Até lá.